Olá, meu nome é Bianca e juntamente ao meu colega Alisson vamos apresentar o nosso trabalho Comparação entre o método analítico e FEM na determinação da força em forjamento de matriz aberta. Nosso projeto é composto por alunos da Engenharia Mecânica do Campus Lages e pelos professores Maurício Kins Júnior e Rafael Gustavo Schirach. O objetivo do trabalho foi comparar a força necessária para um processo de forjamento em matriz aberta, por meio de método analítico e FEM. O método analítico consiste em aplicar equações matemáticas para resolver problemas, geralmente baseados em dados experimentais e de abordagem simples. Porém, o método é limitado ao se tratar de problemas mais complexos. Já no FEM, que da sigla em inglês significa Método de Elementos Finitos, divide-se o volume da peça em um conjunto finito de elementos para a solução de um grande conjunto de equações aplicadas aos elementos e seus nós. Chamamos o agrupamento dos elementos e nós de malha. O processo de forjamento em matriz aberta consiste em um conjunto composto por uma matriz superior, uma matriz inferior e um tarugo, o qual é o objeto que sofrerá as forças aplicadas pelas matrizes. Os parâmetros para a realização deste estudo de caso foram os seguintes. O material do tarugo é o aço ao carbono de INC10, com dimensões de 60 de largura por 42 de altura. A altura final após o forjamento deve ser de 28 mm. O comprimento da mordida é a largura da matriz, sendo de 30 mm. A temperatura para execução do forjamento é de 1250 graus Celsius e a velocidade de descida na matriz é de 150 mm por segundo. A tensão equivalente no final do processo é de 55,66 MPa, a taxa de deformação é de 4,339, a deformação em altura é de 0,405 e o fator de atrito foi de 0,3. Para o cálculo analítico, foi utilizada a equação de força de Seibel, como apresentada em função dos parâmetros de processo apresentados na figura 4. Para o forjamento no FEM, foi utilizado o software QForm-UK. E, a fim de simplificar a simulação, foi dividido o conjunto matrizes e tarugo nos planos YZ e utilizado o recurso de simetria do próprio software. Isso significa que os resultados dos cálculos necessários para a simulação são automaticamente refletidos na outra parte, reduzindo o tempo necessário para a simulação. O tamanho mínimo do elemento foi de 1 mm e máximo de 2 mm. A partir da simulação realizada pelo software QForm-UK, conforme exibido no vídeo 1, é possível observar como ocorre o forjamento do tarugo, e na figura 6 visualiza-se as tensões aplicadas no material no final do processo, bem como identificar os locais mais tensionados. A partir do gráfico de força gerado pela simulação do FEM, podemos observar que a força máxima necessária para a realização do forjamento foi de 160,2 kN, e a força obtida através do método analítico foi de 160,5 kN. Após a realização dos cálculos da simulação FEM, foi possível concluir que o erro percentual entre os dois métodos foi de 0,2% em relação ao método de elementos finitos. E mesmo sendo pequena a diferença entre os dois métodos, o FEM permite a visualização do gráfico de força ao longo do deslocamento da matriz, além de ser possível visualizar as regiões do tarugo onde estão sendo submetidas as maiores tensões. Por fim, nossos sinceros agradecimentos aos espectadores pela atenção.